Estamos de volta com mais um podcast Papo RF, Rádio Frequência. E hoje um podcast curto, mas com informações muito importantes para quem tem o rádio Codocem. Este radinho bonito aqui, ó. Meu amigo Moicano tá do outro lado lá, vai falar um pouquinho sobre baterias para o Codocem. Ele foi o descobridor da melhor bateria para este radinho. A gente sabe que o Codocem, ele é um sugador de energia e sempre que a gente liga o rádio fica pensando quanto tempo vai durar as nossas escutas quando coloca uma bateria no Codocem. Comigo hoje, Luciano Leal, mais conhecido como Moicano, um conhecedor de baterias numa outra área que não vai agora ser importante porque a gente está falando aqui, mas ele é um cara que conhece muito de bateria e graças a ele nós vamos falar um pouquinho sobre a melhor ou as melhores baterias para o uso no Codocem. Meu amigo Moicano, prazer falar com o amigo aqui no programa, no podcast, e eu espero que a gente consiga esclarecer por que algumas baterias que têm maior capacidade não são as melhores baterias para o Codocem. Então, amigos, eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver nos assistindo. Então, é com imenso prazer, né, estou participando desse pequeno podcast aqui, né? Pequeno em tempo, mas grande em relevância. Então, eu espero contribuir um pouco, né, para essa comunidade que eu tenho um amor muito grande pelo rádio, uma paixão que vem desde de criança, desde os primórdios, e que a falta de conhecimento sobre o rádio me fez eu procurar canais, e o melhor canal com as melhores informações, né, foi do meu amigo Fábio. E a gente acabou estreitando uma amizade e trocando informações. Eu sou uma pessoa extremamente crítica e eu sou um cara que eu sempre fico tentando buscar novidades, alguma coisa que consiga agregar, mesmo o rádio, para mim, sendo o rádio como o aparelho rádio, é uma coisa que eu conheço desde sempre. Agora, as suas peculiaridades é uma coisa que eu não conheço nada, praticamente nada, né? Um pouco que eu sei, eu estou aprendendo, né? E acabei procurando o canal e acabei me apaixonando por alguns modelos de rádios, né? Devido a alguns problemas e imprevistos, não tenho grandes capacidades de adquirir grandes quantidades de aparelho, mas um em especial me chamou muitíssima atenção, né? Porque eu tenho um problema também, que é muito sério, que eu gosto de ouvir rádio com grande qualidade e tudo mais. Estou aprendendo sobre DX, não me critiquem, não sei muito bem, então, mas é uma tentativa, sabe, de aprender, de cada dia aprimorar e tudo mais. E por um presente de um grande amigo, ele não me autorizou a dizer o nome, mas, né, eu acabei adquirindo alguns rádios e sendo presenteado por esse que antes de eu pôr a mão nele, já era a minha grande paixão e que hoje é meu rádio. O amor, literalmente, é um amor muito grande. Eu até não gosto muito da palavra amor quando se trata de objetos, mas esse eu posso até definir como um amor, porque é para onde eu vou, desde que eu não esteja na moto, eu acabo levando ele, né? Então, preciso explicar rapidamente também a todos, antes de começar as explicações das baterias, o meu pouco conhecimento. Eu não tenho grande conhecimento de bateria, só que na minha área é necessário um conhecimento não tão básico sobre baterias para você conseguir, inclusive, fazer uso de determinados aparelhos. E isso me levou a questionar em cima do Codocem a baixa autonomia das suas pilhas, tá? Porque a gente tem por hábito de chamar baterias, mas não é. Bateria é um conjunto de pilhas. Então, pilhas 18650. Na área, na comunidade da qual eu pertenço já há muitos anos, a bateria 18650 não é uma bateria muito benquista por nós. Por quê? Não existe, entenda assim, não existe bateria 18650 boa. Existe a melhorzinha delas.
Bateria boa realmente é 21.700, mas isso é conversa para outro dia. Até porque os tamanhos não mudam muito, mas as capacidades dela mudam muito. Então, eu queria dar uma breve explicação, se você assim me permitir, sobre Claro. funcionamento de baterias. Depois a gente vai fazer aquele ranking, mas eu preciso dar uma base para as pessoas, Tá. entenderem e saber do que a gente está falando. Tá. Antes de a gente entrar no assunto de baterias, eu quero aproveitar, já que tu agora também já é um usuário do Kodo 100 e tem o D808, né? Notasse muita diferença, porque o D808 é um rádio mais completo, com outras faixas, com banda aérea, com SSB, mas na usabilidade do AM, do FM, de ondas curtas, notasse muita diferença do D808 para o Kodo 100? Então, eu, pelo meu pouco conhecimento, tá? Eu acho que são propostas diferentes. Esse é o meu ponto de vista e pela falta também de conhecimento. O D808, eu acho sim que ele é muito superior, tá? Que é muito superior quando se trata de AM, ondas médias e tudo mais, sabe? Que ele tem uma abrangência muito mais fácil de você trabalhar e sintonizar. Fiz algumas tentativas de DX, que por incrível que pareça, onde eu moro, que eu sou de Porto Alegre, e eu moro numa área aqui bem turbulenta, com prédios e construções até elevadas, e o D808 ele supera as minhas expectativas quando se trata de AM e de ondas curtas, tá? Eu consigo pegar algumas rádios da China sem antena externa com D808, coisas que, usando a mesma sintonia, fazendo aqueles testes, você não consegue a mesma coisa com o Kodo 100. Hoje, se você me perguntar qual rádio, se eu tivesse que escolher entre um e outro, tá? Desde que não fosse para ir para uma ilha, porque daí eu teria que pegar o D808 por questões de autonomia, apesar de eu ter descoberto uma forma melhor de se ter uma autonomia, mesmo assim o consumo é alto. Desde que não fosse uma ilha, mas com certeza seria o Kodo 100. Um Kodo 100, porque ele tem... ele faz você se apaixonar. É um rádio que ele é literalmente apaixonante. A sintonia dele é muito fácil. Você mexer nele é simples demais. E num rádio gostoso, que eu, apesar de estar num ambiente fechado, eu não necessito de antena para FM, entendeu? Então, tem uma antena externa, mas que não dá para se dizer que é antena externa. É um fio que eu estiquei, que era isso. Por enquanto é isso que a casa oferece. Então, sim, as propostas eu acho que são propostas totalmente diferentes, mas se você quer o DX, eu aconselho o D808. Esse é o meu conselho. Isso vai de cada um, obviamente, mas eu até, talvez pela minha inexperiência, mas o D808, eu acho ele até, poderia até dizer que é bem superior ao Kodo 100 em matéria de sintonia de AM e ondas curtas. E FM? E FM daí não dá, né? Aí é surra de relho, né? Sabe? Estreitamento de banda do Kodo 100 é absurdo. É absurdo, absurdo. Você consegue tirar uma emissora que está predominantemente na tua frequência e você catar uma outra que está lá de fundo, né? Eu não vou usar termos técnicos que eu não sei, tá, gente? Não é porque eu não quero usar, é porque eu não sei, mas o estreitamento de banda, tudo dele, cara, pro FM não tem comparação. Não tem comparação. Certo. Então agora vamos entrar nessa explicação técnica antes da gente dar o ranking das baterias e a galera conhecer qual é a melhor bateria para o Kodo 100. Agora é contigo aí dar essa explicação para a gente entender, né? Porque até então eu não sou um cara conhecedor de baterias ou de pilhas, mas eu achava que quanto mais capacidade de bateria, maior seria, teoricamente, a durabilidade de uma bateria em termos de horas no Kodo 100. Não é só você que tem esse pensamento um tanto quanto equivocado, tá certo? Então eu vou tentar usar o mínimo possível de termos técnicos, eu vou tentar explicar de uma forma assim para a galera mais,
como diria Emílio Surita, né? O afegão médio, entendeu? Em algum momento a gente vai trazer aquele meu grande amigo, que aquele sim, ele é totalmente técnico, então eu preciso explicar dessa forma. O que acontece? Uma 18650, quanto maior a miliamperagem dela, menor é o CDR dela, ou seja, a capacidade a amperagem, vamos usando tirando o CDR, né, que é a mesma coisa, mas não usando, já estava começando a usar termos técnicos, tá? Então, quanto maior o miliampere-hora, ou seja, a capacidade da pilha, menor é a amperagem. Essas pilhas de alta capacidade, 3.000 mAh, por exemplo, ela tem uma amperagem não superior a 15. Isso não é superior a 15. Existem alguns casos, tipo a VTC 6, que a Sony diz que entrega até 30 amperes. O problema é que ela faz uma observação, que ela entrega esses 30 amperes até 80 graus centígrados da bateria. Não, mas até aquecer a 80 graus? Não, meu amigo. É um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Então é mais ou menos que nem aquele das caixas de som, né? Que era, como é que é que usa aquela malandragem, PMPO e RMS. Isso mesmo. É mais ou menos. Então é um pico que ela dá. Então, uma bateria 18650 ou uma bateria de lítio, tá certo? Ela tem uma capacidade de ventilar muito fácil, ou seja, se você fechar um curto, explodir seria o ventilar, tá certo? Então, se você aumenta a miliamperagem hora, você diminui a amperagem miliampere-hora. Se você aumenta o miliampere-hora, você diminui a amperagem. Quanto menos miliampere-hora, maior seria a amperagem. Aí a gente está numa grande, como é que eu vou dizer assim, uma grande encruzilhada. Por quê? Eu vou olhar aqui para a tela aqui e vou citar algumas para você. Então a gente tem, por exemplo, uma VTC 6 aqui, tá? De 3.000 mAh, uma 30Q 3.000 mAh, e eles têm umas diferenças grandes de tempo, de durabilidade, perfeito? Temos uma 20S que é 2.000 mAh, uma Samsung, e que está com uma capacidade maior, por exemplo. Tá certo? Isso a gente vai passar o ranking depois para vocês, tá? Fala capacidade maior no Codocem. Isso. Por quê? Porque o Codocem, ele tem essa... que foi o que eu desconfiei no começo, que ele não precisa só de uma bateria que entregue, que tenha mais miliampere-hora, mas sim que tenha uma amperagem maior. Eu estou explicando isso de uma forma leiga, para não entrar de uma forma muito técnica nisso, tá certo? Tá então, nos dizendo, então, que quanto maior a amperagem, melhor para o Codocem? Exatamente. O Codocem, ele está precisando. Eu gostaria de deixar também uma grande aspas em cima disso. Por quê? Porque a gente tem aqui baterias aqui, ó, com o mesmo miliampere-hora, a mesma amperagem, aliás, amperagens parecidas, perfeito? Só que com uma capacidade de horas muito maior, tá? Tá certo? E aí, por quê? E é isso que eu preciso abrir aspas. As Samsung são tecnologia antiga. Eu já estou quase entregando qual é a melhor, mas a Samsung ela tem uma tecnologia mais antiquada, mais ultrapassada, digamos assim. Então, sim, ela acaba entregando menos. Ela tem uma capacidade de entregar menos. Então, dito isso, a gente precisa pro Codocem, que é o caso do Codocem, de pilhas que entreguem uma capacidade de CDR maior, ou seja, de amperagem maior, tá certo? E miliamperes horas menor. Sobe-se a amperagem, diminui a miliamperagem. Então, dito isso, até posso começar já a citar o ranking, tá? Vamos começar lá de
Lá de de trás. baixo de último colocado, né? Ok. Então, o que acontece? Então, temos a bateria do XH Data. A gente não faz ideia de na real, nem os miliampere-hora, né? A gente não sabe, né? Então, chuta-se, estima-se, eu estimo que seja em torno de 1.700, mas para isso ela teria que ter uma capacidade de CDR, de miliampere-hora maior, e é isso que me preocupa. Então, por isso que muitas vezes, assim, ó, gente, quando você vê um anúncio, uma bateria de 5 miliampere-hora, saiba que não é verdade. Isso não existe. 18.650 não existe. Por que que isso não existe? Porque não tem capacidade física. Faltaria espaço na pilha. E daí vai o quê? Vai botar 5.000 miliampere-hora e 1 ampere? Não acenderia uma lanterna, acredito eu. Então, se equivalem. Então, você ganha amperagem, você perde miliamperagem e vice-versa. Perfeito? Então, por isso que eu acredito que a da XH Data ela tem uma miliamperagem menor, inferior, e um CDR maior. Isso é de 2.100? Oi? A bateria de 2.100 da XH? De 2.000, da XH Data, a 2.000. verdinha, verde limão. É, Tá. 2.000. Tá escrito ali que é 7,4 watt-hora e 2.000 miliampere. Eu não acredito nessa informação. Não acredito nessa informação. Depois, até no final, eu quero dar uma grande dica aí para quem for fazer essas trocas de bateria. Uma grande dica. Então, essa da XH Data, ela durou 7 horas e 25 minutos. Isso No com Kodo 100. volume médio, baixo? Volume 10, ou seja, 1/3 do seu volume. Tá. Volume 10, de forma ininterrupta. Detalhe, gente, uma coisa muitíssimo importante. Isso, você faz um dreno absurdo da bateria. Porque se você for fazer um uso assim, liga por 1 horinha, desliga, meia hora e tudo mais, a tendência é que dure mais. Para qualquer pilha. Para qualquer pilha. A tendência é que dure mais. Porque ela vai ter um tempo maior, ela não vai dar aquecimento, esse tipo de coisa, tá? Então, lembre-se de um grande detalhe para pilha. Frio não é problema para pilha. Se você isso para bateria de lítio, para qualquer coisa que envolva lítio, não é problema. Ou seja, se você pegar uma bateria que estiver com 100% de carga, uma bateria de lítio, se você botar no congelador, ela vai cortar no meio. Ou seja, ela vai cair a metade da capacidade, descarregar a metade da capacidade. Agora, se você aquecer essa bateria, aí, meu amigo, aí o tempo de vida útil dela se destrói. Tá? Então, o calor é prejudicial, o frio não. O frio é momentâneo, né? Você vai perder aquela carga momentânea. Então, da XH Data, deu 7 horas e 25 minutos. Todas foram testadas na mesma sintonia, no mesmo local e com o mesmo volume. Perfeito? Aí entra que é a grande decepção do Fábio, ele não me falou isso, mas é a grande decepção do Fábio, porque era o que ele queria, que era uma bateria de 3.000 miliampere-hora. Que foi a Samsung 30Q. Essa é uma bateria fácil de conseguir. Eu preciso deixar uma aspa, gente. É fácil de conseguir, só infelizmente eu não vou e também não tenho autorização para colocar o link, não, eu vou pedir até para o Fábio que não faça isso, mas você consegue em Vape Shop, tá? Todas essas baterias que são citadas aqui, e por que eu estou usando baterias de vape? Porque são baterias que necessita-se ter uma grande capacidade de entrega de carga, tá? Então, por esse motivo que foi usado essas, que essa é o que há de melhor em bateria usado em cigarro eletrônico, perfeito? Então, a 30Q, ela entrega 15 amperes, tá? E tem 3.000 miliampere-hora. Tá? Ela é uma bateria que é bem fácil você identificar quando ela está tendo um alto dreno de energia.
tá? Que é o aquecimento. Ela aquece e aquece fácil, uma bateria que aquece fácil. Então, ela é ótima quando ela é bateria, ou seja, acima de duas unidades, 2 células, e ruim como uma só. Ah, mas é ruim para todos os rádios. Não, a gente está falando aqui do Codo 100. Se você botar no XH-Data, meu velho, você vai ter bateria para muitos dias. Mas o Codo 100 é o foco do nosso bate-papo. Perfeito? Então, ela é uma bateria que aquece bastante, tá? Por também se tratar de tecnologia ultrapassada, digamos assim. Isso Tá? causa algum desgaste mais rápido, não? Não. Não. A média, não em rádio, tá? Média que a gente usa na minha área é 1 ano e meio. Dura até 2 anos. Só que ali a gente está falando que a gente usa ela em pares, tá? E ela tem uma durabilidade ali quando a gente usa meio que, né? 1 hora, 30 minutos, 2 horas, é o máximo que ela aguenta. Entendeu? Sabe? E no verão nem dura isso, porque ela começa a aquecer, e já tem que. Né? Não dá para fazer aquele uso contínuo dela. Tá bom? Então, XH-Data, por último, lembre-se, eu esperava que a XH-Data não fosse tão boa quanto é. Gente, a gente está falando aqui, ó, de baterias top, então não é demérito para a XH-Data, tá aqui em último. Não é demérito. Não é demérito porque hoje essas baterias que eu vou citar são difíceis de conseguir. Fácil, aquelas que você acha no Mercado Livre e tudo mais ali, aquilo são a grande chance de ser bateria re-wrap, baterias falsificadas, bateria de notebook. Depois também quero falar rapidamente sobre os problemas de se usar baterias de notebook, né, meu amigo? Então eu acho que é pertinente isso. Então, digamos assim, em quarto lugar, fica a VTC6. Essa é uma bateria também que é mais fácil, digamos assim, de conseguir, tá? Ela tem 15 amperes e 3.000 mAh. A mesma da 30Q da Samsung. A fábrica diz que ela pode entregar até 25, salvo engano, até 25 amperes. Mas com o corte, ela para de funcionar quando chega a 80 graus. Tá? Eu não acredito nesses 25 amperes. Eu não acredito, tá? E até porque se ela aquecer, uma bateria, se aquecer e se ela ventilar, você vai perder teu rádio. Não tenha dúvidas nenhuma. Isso serve para qualquer rádio, para qualquer instrumento que você use bateria 18650. Por isso que cuide muito bem daquela capinha. Tá danificada? Não use. Não use. Tá? Em loja de vape shop você acha aquelas capinhas para vender e você coloca ela com um secador de cabelo. Tá? É muito simples. Então, essa VTC6 com 3.000 mAh, ela entrega 9 horas e 20. 1 hora a mais que a 30Q. Então, eu desconfio sim detalhe, a VTC6 da Sony, ela também é uma tecnologia antiga. Então, por isso que eu acredito que ela tem uma amperagem maior, até porque ela tá durando mais. A gente está falando aqui da 30Q e ela está durando mais que a 30Q. Então, eu acredito sim que ela tem uma amperagem um pouco maior, tá? Por conta que ela entrega 1 hora a mais. Mas, como eu disse, eu não acredito naqueles 25 amperes, tá? Nos 25 eu não acredito. Pode entregar 17, 18, sei lá, mas 25 eu não acredito. Então, em quarto lugar, ficou a VTC6 da Sony, tá? Até eu tô falando da bateria e não tô mostrando. Olha aqui, ó. Essa é uma VTC6, tá? Aqui, tá, a gente tá nessa caixinha aqui, e eu pego em pares, tá? Então, normalmente, nessas lojas que eu compro e tudo mais, que legal que eu não abri a caixa, né? É que essa aqui é nova. Quando eu digo nova, não foi usado nenhuma única vez isso aqui. Então, só preciso tirar da caixinha. Tá? É uma bateria verde.
tal qual a caixinha, tá? Essa é a VTC6, essa é a 30Q da Samsung, é uma bateria rosa, é fácil de identificar, Essa aí eu já vi várias bem no fácil. Mercado Livre. Pois é, e aí que entra o grande problema. Por isso que é bom comprar capinha, que é a wrap, é chamado de wrap, W-R-A-P, wrap. Por isso que é bom, porque daí quando você tira a capinha, é escrito a laser o nome real da bateria que está ali, tá? Então, a galera, aquela que quer vender de notebook e tudo mais, acaba se entregando quando você olha por baixo da wrap, tá? Então, essa aqui é a 30Q, tá? Então, as capinhas vão... Normalmente vem assim. Também tem as transparentes, tem outros transparentes, tem do jeito que você quiser. Tá certo? Então, a gente está falando de tecnologia antiga e mesmo assim a VTC6 é superior em uma bateria de 3.000 mAh. Aí vamos agora para a terceira colocada. Agora vai começar a ficar bem interessante, gente. Bem interessante. Que é a Samsung 20S. Que essa foi o motivo de nossos bate-papos, que eu achava que ela seria a melhor, inclusive, o Kotosen, né, acabou não sendo, mas está em terceiro lugar, que é a 20S. Essa aqui é uma bateria difícil de achar. Uma boa sorte para vocês, para conseguir achar ela, porque é bem complexa. É uma bateria que, quando aparece no mercado, a galera compra. E compra com força. Compra com força. Eu que sou da minha turma, acho que eu sou o que menos tem bateria, eu devo ter, acho que uns 40, 50 pares de bateria. Tá? Eu sou o que menos tem. Então essa é uma bateria de míseros 2.000 mAh, gente. Mas ela entrega 30 amperes. E aí esse é o motivo E ela superou. da quantidade de horas, amperagem de novo. E isso, é por isso que eu tô jogando nessa, porque a gente não tem essa especificação técnica do Kodosen. Não temos. Não temos. Teria que fazer ou para a fábrica ou algum técnico de eletrônica abrir e me dizer quanto que consome isso aqui. Entendeu? Porque essa é uma das explicações. Porque a gente está falando da Sony, que é uma tecnologia antiga, e está falando da Samsung, que também é uma tecnologia antiga. A gente não chegou ainda na nova tecnologia, digamos assim. E essa, a 20S, 9 horas e 31 minutos. É 11 minutos. É 11 minutos a mais. Só que a VTC6 tem 1.000 mAh a mais. Vocês estão entendendo o raciocínio? E estão entendendo o dreno que é esse radinho aqui? De bateria? Só recapitulando, a VTC6 tem quantos... qual é a amperagem dela total? É 15 amperes, que é essa que eles dizem que vai até 25, que eu não acredito, mas com corte a 80 graus. Não, vamos colocar aqui 15. Então a outra com 2.000 mAh dá 30 amperes. Sim, 30 amperes. É o dobro praticamente. Não, é o dobro. Literalmente é o dobro. É o dobro. Tá? Só que 33,3333% a menos de miliampere-hora. Você tá entendendo? Aonde eu quero chegar? Bom, a coisa ainda não ficou tão séria. Então vamos para segundo colocado. Não ficou tão séria ainda, gente, tá? Agora a gente vai para Sony VTC 4, que ela é, e essa eu não tenho, essa aí o Fábio tem, que é um verde um pouco mais escuro. Essa aqui. 2100. Um verde um pouco. 2.100 mAh, tá? A 30 amperes. E ela entrega 9 horas e 52 minutos. Lembrando-se, gente, que é uso ininterrupto. Essa eu não fiz o teste, quem fez o teste foi o Fábio, em cima daquilo, da forma como eu tinha feito o meu teste. Rádios se equivalem, ambos são rádios novos, então mesmo modelo, mesmo tudo, tá certo? Então, 2.100. Então, nota-se que ela tem um ganho de 21 minutos, se não me engano, 21 minutos, com 100 mAh a mais.
Você tá entendendo? Tá entendendo a equivalência disso? Mas ela continua com os mesmos 30 amperes da 20S. Porque a 20S e a VTC4, a diferença é de 100 mil miliamperes. Não é na amperagem, a amperagem é a mesma. A mesmíssima. Tá bom? Aí a gente tá nessa na VTC4. E agora? A toda poderosa, né? Que é a que Mais difícil de conseguir? é extremamente difícil de conseguir. No site aqui, no Ali, há uma grande chance digamos assim, de você conseguir ela. Boa sorte para ser original. Muito boa sorte para você. Tá? Agora a gente está falando de uma bateria de tecnologia nova, que é as Molicel. A gente está falando de uma bateria de 35 amperes. Opa, 35 amperes aumentou ainda, aumentou. E aumentou os miliampere-hora. Não, diminuiu o miliampere-hora. Diminuiu em relação às 30Q, às VTC6 e tudo mais. 2.600 miliampere-hora. Tá? Essa Molicel P26A. P26A, eu não sei se você vai colocar um card ou vai... Enfim, mas... Coloco na tela. P26A. Isso, P26A. 30 amperes, 2.600 miliampere-hora. Vamos dar uma pensadinha, gente. Quanto vocês acham que aumentaria de tempo? Se fosse usar um cálculo mais simples, mais simplificado, eu diria, tá, 10 horas e meia? Não, meu amigo. 12 horas e 25 minutos. Sensacional, né? Incrível, 12 horas e 25 minutos. Por isso que eu entro naquela. Ele tem uma alta capacidade de drenagem, ela precisa de alta capacidade de drenagem, de CDR, ou seja, de amperagem. Isso seria, para quem entende de elétrica, não é o meu caso, elétrica que eu quis residencial, tá? Você pegar um chuveiro, uma fiação, tá, de 220, que ela é mais fina, colocar um chuveiro 110 e ligar na fase. Entendeu? Ou seja, vai superaquecer. Não vai ter capacidade de... Então, essa que não superaquece, você, mesmo que a gente faz os usos, né, no que a gente usa ali e tal, né, nos e-cig, cigarro eletrônico, essa aqui é com certeza, e por ser rara, não ser fácil de conseguir, eu tenho um par. Poderia ter tido muito mais dela, muito mais. Inclusive até uma caixa, tive a oportunidade de ter, mas eu nunca na minha vida imaginaria que um dia eu ia precisar por um rádio espetacular, que nem o Podocem. Eu vou dar uma dica que vai contramão de tudo que é falado, porque, gente, assim, ó, eu não sou um profundo conhecedor de rádio, mas eu preciso conhecer sobre baterias. E algumas dicas eu preciso dar para vocês. Primeiro, em todas as baterias que você for comprar, 18650, apesar que nós, na minha área, ninguém quer saber de 18650, todo mundo procura as 21700. Porque ela tem, por exemplo, eu não vou entrar nisso porque ia ficar uma explicação mais longa, tá? Mas ela tem uma amperagem alta, miliamperagem muito alta, então é 4.000 miliampere-hora a 35 amperes, e por aí vai, tá? Então não vou entrar nesses detalhes. Mas todas as baterias dessas aqui, elas vão estar em inglês, né? Eu vou colocar, vou ajustar o zoom aqui para que vocês consigam ler, tá? Assim que eu conseguir achar aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu ajusto aqui, ó. Ele vai estar em inglês e está dizendo para não usar e-vapor, nunca instalar, Ou seja, vocês precisam entender que essas baterias, tais quais qualquer uma dessas pilhas que nós usamos no rádio, essas que vocês usam no rádio, não foram feitas para rádio. Isso foram feitas para bateria em células. Ou seja, a capa dela não é suficientemente resistente para o uso que nós queremos, que é um uso no rádio.
Tá certo? Então, por esse é um conselho. Se você nunca viu ventilar uma bateria dessas, não queira ver. É quase uma granada de mão e por mau uso que às vezes acaba dando acidentes. Tá certo? Então, ela é uma bateria extremamente perigosa. Tudo que for bateria de lítio, né? A gente é bem ciente disso. Se houver uma possibilidade de você também ter um carregador de bateria externo, carregue em carregador externo. Não carreguem no rádio. Tá certo? Essa é uma explicação que depois o nosso amigo vai dar de forma muito mais, né? Mas evitem. Não precisa comprar e tudo mais, mas se tiver disponível, utilize. Existem carregadores muito bons para 2 baterias, para as 2 pilhas enfim, muitíssimo bom. Outra coisa, gente, não comprem, não usem e não reaproveitem bateria de notebook. Se vocês forem fazer isso, façam vocês mesmos, abrir a célula e retirar essa bateria, com bastante cuidado. Por quê? Normalmente, para não ficar marca de que foi removido de baterias, eles usam algum tipo de ácido. Tá certo? E tudo que for líquido vai acabar criando uma ferrugem por baixo daquela capa, que muitas vezes não é perceptível. E que você vai descobrir normalmente da pior maneira possível, tá? Quando for fazer uma solda, que for abrir o Lelong, que eu acabo sempre confundindo, qual é o Lelong aquele que eu tenho? 6mm, tá? Para trocar a bateria. Primeiro, se for trocar, coloca uma 21700 ali, gente, tá? Esquece os 18650, bota uma 21700, você vai ter bateria ali para 2000. E segundo, não usem, e se usar, evitem, assim, é mínimo possível, pasta de solda. Tudo e qualquer tipo de líquido, tá? Porque ele vai para baixo da wrap e pode ocasionar né, ventilar essa bateria. Outra coisa que vocês precisam estar cientes, as baterias, normalmente essas aqui, eu não sei como é que é o nome disso aqui, aliás, não sei mesmo, nunca perguntei como é que é o nome do pino do positivo, tá? As baterias dessas, normalmente de alta capacidade, elas têm os pinos rebaixados. E isso no Kodo 100 vai ser um pequeno problema para você. Eu aconselho a vocês o seguinte: pega uma bateria, pega uma pilha dessa, uma Rayovac, uma amarelinha da vida, uma AA, tá? E cortem o positivo dela ali, sabe? Só passa ali no esmeril, numa lima, numa serrinha, qualquer coisa, corta e tira aquela parte ali. Recorta o quadradinho e você coloca ali no lugar. Você vai conseguir tanto usar a pilha, aquela que vem com o rádio, quanto essas de bateria, que essas que eu indiquei, tá, gente? Então, tomem bastante cuidado. Bateria não é brinquedo, isso é uma coisa extremamente perigosa. Se você tiver a possibilidade de ter um par, tiver 2 pares, compre, tá? Faça o rodízio. Se você fizer o rodízio, ela vai durar muitos e muitos e muitos anos, tá certo? Eu não vou falar agora, porque eu não vou me lembrar exatamente quais, mas fábrica de bateria só existem 3, tá? O restante é tudo re-wrap. Tá? Eu vou deixar isso para um outro momento e uma outra pessoa explicar isso Só melhor para então, vocês. Tá? aproveitando que tu falou isso aí, para essas baterias que hoje tem aos montes no AliExpress, no Mercado Livre, que a gente sabe que são baterias de baixíssima qualidade. Da onde vêm essas baterias? O que são essas baterias? Então, funciona o seguinte, assim, essas 3 grandes fabricantes de bateria, de pilha, até essas de baixa qualidade, são elas que fabricam. Tá? Por incrível que pareça. Tá? Depois até, se alguém quiser me procurar lá na rede social, lá, me mandar mensagem e tudo mais, eu tô no Rádio Escuta lá do Facebook também, pode me mandar mensagem perguntando, porque eu até indico alguns vídeos para vocês assistirem, tá? Por se tratar que tem a parte de ver, porque eu prefiro que vocês me procurem por lá. O que acontece? As pilhas que eles fabricam, essas principais fábricas, o que acontece? Aquilo que é de melhor qualidade, eles ficam para eles. Aí, a segunda linha deles, eles não vendem aquela segunda linha. Eles vendem para uma outra empresa.
tudo que for abaixo de segunda, tudo que for segunda linha, eles vendem para lá. Só que existe segunda, terceira, quarta e quinta e sexta linha, que é aquele que é o lixo do lixo, que é, teoricamente, era até para ser descartada, entendeu, sabe? Tem uma pilha que é vendida por um preço absurdo, como se fosse uma pilha top, e não é, que é a marca Efes. O carregador deles é bom, a pilha não vale nada. E é vendido como top. Você vai pagar normalmente quase o dobro do valor por uma pilha da Efes. E é uma... Ah, mas eu tenho uma Efes que é muito boa. Parabéns. Veio errado para você. Veio errado. É tudo re-wrap. É tudo pilhas de baixa qualidade. Eles vendem e acabam vendendo. Até por isso que eu vou recomendar para você como é feita essa seleção. E um detalhe bem importante: se você tiver uma uma balança de alta precisão, pesem as baterias para você, tá? Esse nosso amigo, ele sabe até o peso das baterias, tá? Então, pelo peso da bateria, você sabe que bateria é. A gente vê muitas baterias, tô até abrindo aqui no outro monitor, várias baterias. Tem uma que é bem conhecida, até famosa, o nome dela, mas que também já vi alguns comentários que ela não entrega tudo. Tô tentando lembrar o nome dela aqui. Tem até o carregador. Lembra qual é a bateria que tem um nome de carregador? Tem um carregador também com a mesma marca? Nossa, não. Pois é, eu tô A tentando. Efes faz carregadores também, quer dizer, eles fazem carregadores, mas, poxa, cara, é que tantas marcas. Sim. Nossa, tô olhando aqui. Nossa senhora, tinha uma que era cruel, que era, salvo engano, era uma vermelha, AWT. Salvo engano, AWT, o nome dela. Meu Deus do céu. Não dava para comprar por peso de papel. Pra lanterna ela já era ruim. Olha que eu tenho uma de lanterna aqui que são ruins. Litocala. Litocala. Mais uma rewrap. Tá? Então, agora, porque a pronúncia é chata. Se alguém aí de vocês fala inglês, que não tem problema nenhum com inglês, eu vou indicar um canal no YouTube para vocês, e que o cara, ele testa todos os tipos de pilhas possível. Mush, que se escreve dessa forma, tá? MOOCH. Battery Multi. Tá? Então, se você manja, apesar de que hoje em dia não precisa, tem a tradução, tem uma série de coisas aí e tudo mais, então, que vai ajudar bastante vocês, tá? Então, eu fui bastante extenso, não era essa a intenção, a intenção era ser um pouco mais breve, mas eu queria também, era não só para esse rádio, né, mas como XH-Data e tudo mais, né, deixar um alerta para vocês, tá? Usem baterias, tem inclusive aqui tá XH-Data, e o dia que ela estragar, uma delas eu vou tirar o wrap para ver qual é a real capacidade de carga dela. Se vocês tiverem coragem aí, eu não tenho coragem não de desmanchar, porque eu quero ficar pelo menos com uma de recordação aqui, para ver qual é a real amperagem dessa bateria, qual é a real capacidade de carga dessas baterias, porque obviamente a XH-Data não fabrica baterias. E essa molicel numa XH-Data desses aí no D808 vai durar dias? Sim. Eu diria semana. Porque o XH-Data aqui, eu normalmente eu uso ele para dormir, tá? Eu deixo no sleep ali, até porque é mais fácil, o sleep do XH-Data é mais fácil de mexer do que o snooze, o sleep do Kodosen, né? Então eu já ligo ali e já vou dormir com ele. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu carreguei. Com bateria XH-Data. Que, voltando aos números, né? Que dura 7 horas e 25. Imagina uma que dura 12 e 25. Nossa, eu quero ter essa bateria na minha mão ainda. Gente, eu vou tentar pedir para alguma loja dessa de conhecidos, de amigos e tudo mais, conseguir essa Molicel P26A e trazer. Se eu conseguir, eu vou pedir pro Fábio divulgar para vocês, tá? Entendam-se, eu vou tentar isso, porque bateria é um processo extremamente complicado.
Eu tive que comprar muita bateria um tempo atrás, porque as minhas começaram, como eu comprava tudo junto, estragava tudo junto, ou praticamente todas elas juntas, né? E justo a minha estragou numa época, Fábio, que ficou 6 meses sem chegar bateria nenhuma no Paraguai. Nenhuma. Então, as pessoas precisam entender que essas baterias 18650, gente, essa aqui, essas pilhas 18650 é que vira as baterias das bicicletinhas que vocês usam aí, tá? É isso aqui. Só que é colocado em células. É exatamente essa. São Bateria de notebook. várias Então, baterias numa célula, isso aí, né? isso, várias pilhas para montar uma célula e várias células, né? Que daí monta aquele conjunto absurdo, né? De baterias imensas, né? Então, é essas dicas que eu gostaria de dar para vocês. Quem tem o XH-Data que conseguir correr atrás. E se alguém conseguir a loja no AliExpress, que conseguir pegar uma, faça esse teste aí, deixa aí esse tempo que eu deixei, volume 10, né, uma rádio com uma sintonia mais fácil, enfim, tá? Faz esse teste, se durar isso, você pegou uma original, se descobrir essa loja, divulga pra galera, para ajudar a conseguir, porque é uma bateria excepcional e não tem problema nenhum. Entendam-se, é mais ou menos assim, ó, uma coisa que é uma explicação, saindo da bateria, mas entrando na área de carregador, tá? Então eu tenho um carregador meu telefone, só um exemplo, meu telefone pede um carregador de 5 volts de 1 ampere. Posso usar um carregador de 5 volts e com 10 amperes? Pode. Deve. E é o ideal. 2 amperes, 3 amperes, 4, 10 amperes é o ideal. Ele não vai aquecer, ele vai ter uma capacidade de carga excelente, porque o carregador, ele limita, digamos assim, a amperagem. Ele tem a capacidade de limitar a amperagem, não a voltagem. Ou seja, seria um problema se você colocar um de 7, de 9 volts e de 1 ampere. Aí seria um problema, daí você vai queimar teu aparelho. Então, gente, eu tenho um carregador com alta amperagem, mas que entrega os 5 volts. 5 volts? Show de bola, usa ele. Você não vai ter problemas nenhum. Eu encontrei aqui no AliExpress um vendedor que está colocando ali, ó, Molicel 30 amperes 3.6 original. Aí tem aqui uma peça R$55, duas peças R$80 e assim por diante. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não sei se é original ou não, mas se alguém for comprar, depois pode fazer o teste e divulgar se foi realmente original. Porque tem mais de um vendedor vendendo essa bateria. Não é difícil. O que eu digo que é difícil de conseguir aqui no Brasil. Sim. Fora é que aqui eu posso recomendar, né? Não, é que tu fala que tem muitas falsificações. A gente não sabe se não é uma falsificação, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser fazer o teste. Daqui a pouco vale a pena. Até eu vou fazer o teste, eu vou comprar, fazer o teste dela aqui, ó. Agora tem um problema aqui, eu já vou avisando aqui, ó. De saída, o frete é R$100. E aí entra aquele truque do amigo de vocês aqui, o Moicano. Eu vou dar uma dica para vocês, gente. Compra lanterna. Compra lanterna. Fale com o vendedor no AliExpress. Olha, eu quero lanterna com a pilha que vocês querem. Molicel P26A. Vai sair muito mais barato você comprar a lanterna com a pilha, tá? Porque o frete da lanterna até grátis é. Mesmo ele vindo com uma pilha. Pois é, te perguntar, mas mesmo o vendedor colocando a pilha ali, vai sair mais barato? Não vai ser, não vai ter nem frete. Muitas vezes não tem nem frete, dependendo da quantidade de lanterna que você comprar. É assim que eu adquiri algumas dezenas de lanternas. Então a Molicel é a primeira... distribuir lanterna. Primeira colocada a Molicel. Até eu vou pegar uma para mostrar aqui para vocês. Vou mostrar pra galera aí. Ó, essa a que sobrou da lanterna, tá? Só que eu peguei essa aqui com a 21700, tá? A 21700. Agora ela tá realmente com uma pilha de lanterna, uma 18650. Bem vagabundo, não vale nada essa pilha.
Quando eu digo nada, é absolutamente nada, gente. Eu tenho nada. algumas dessas aí. Até na lanterna ela é ruim. Na lanterna ela consegue ser ruim. Isso aqui, se botar no rádio, você só escuta o boa noite do radialista. E aí, aqui tá um adaptador, um redutor, digamos assim, de 21.700 para 18.650. Até, para quem não sabe, não é novidade isso, tá? Eu não tô descobrindo, mas para quem não sabe, o número da bateria, por exemplo, 18.650. Tá? 18, os dois primeiros números, 18 seria a circunferência dela, 18 milímetros, 65 o comprimento, então 18.650. E o zero quer dizer que ela é cilíndrica, então por isso 18.650. Então, a 21.700, mesma coisa, 21.70, o zero é porque ela é cilíndrica, tá? Mais uma diquinha, não sei se vai valer muito, mas Vale, todo conhecimento sempre vale. Pra galera saber que muitas vezes não sabe disso. Peço desculpas por alguma coisa, tá, gente? Eu sou bem sincero, sou bem franco no que eu falo. Eu tenho um conhecimento suficiente para não explodir uma casa, suficiente para descobrir qual rádio ficou melhor, com qual bateria ficou melhor e tudo mais. Mas não tenho um grande conhecimento técnico. Eu tenho um amigo que ele é um dos caras que a gente vai tentar, né, trazer ele aqui. Trabalhou muitos anos na Rede Globo. Sim, aquele cara, ele entende tudo de forma técnica, com números, com tudo que você puder imaginar. Aí sim, vai ser uma live mais técnica. Então eu acredito que seria ideal você assistir essa, porque aqui você tem uma noção. E aí depois você vai pra lá, e daí né? Porque daí a outra, sim, a outra é de verdade, é técnica mesmo. Perfeito, então. Aí já deu o quê? Mais de uma hora? Tá falhando meu som aqui, peraí. Não sei se é meu fone, mas tá falhando. Pra mim tá perfeito, pra mim tá perfeito. Então é o fone. E eu acho que valeu muito a pena esse nosso bate-papo. Passou aí de uma hora. Depois eu faço uma edição ali. Teve alguns probleminhas técnicos no meio, mas o pessoal não vai nem perceber os problemas técnicos. E teve muita informação legal, muita informação boa. E esse ranking das baterias, nós temos aí, então, agora conhecimento, pelo menos, até aparecer uma outra de qual bateria é que vale mais a pena para o Kodo 100. Então, Molicel, depois em segundo lugar a VTC4, né? VTC4. Depois a 20S. É isso aí. Depois a 20S. Essas três baterias aí, quem tiver essas três baterias, acaba tendo as melhores baterias para o Kodo 100. Valeu, Moicano. A gente segue então falando de rádio. Hoje foi bom esse bate-papo, o pessoal entendeu um pouquinho de bateria. Eu não sou conhecedor, aprendi já bastante coisa aqui hoje. E a gente volta com certeza com o mestre das baterias, conhecimento técnico para trazer mais informações para a galera. Valeu, gente. Um grande abraço. E eu volto sempre com informações. Forte abraço. Isso aí. Valeu. Fui.